Olha, nós estamos recebendo agora o secretário adjunto de saúde de Iguatu e presidente do primeiro Congresso Cearense de Saúde Mental em Iguatu, Eriton Araújo. Bem-vindo ao nosso Tarde Livre. Por que Iguatu vai sediar o primeiro Congresso Cearense de Saúde Mental? Foi por causa do pioneirismo na instalação dos CAPs, aqueles centros de atendimento psicossocial, não é isso? Isso. Bem-vindo. Boa tarde, Soraya. Acredito que sim, esse é um dos motivos, alguns outros mais. Iguatu, como você bem falou, foi o primeiro município a ter um CAPS no Nordeste do Brasil. Em 91 foi fundado o CAPS de Iguatu, que hoje, nessa gestão atual, essa gestão municipal atual, foi transformado no primeiro CAPS 3, né, que tem o atendimento 24 horas para pacientes que demandem esse acompanhamento. Ou seja, o paciente hoje no CAPS 3 de Iguatu, ele pode ficar até 7 dias sendo acompanhado com uma equipe de plantonistas, ou seja, todo um suporte para evitar que ele tenha que ir para o hospital psiquiátrico, que é o caminho que a reforma psiquiátrica tem traçado, né, desde o início, evitar essas internações. Esse caminho ainda enfrenta alguns obstáculos, principalmente da família, das pessoas que têm algum problema e que precisam de internação. A família ainda hoje quer, eu não sei se o termo usado seria o correto, mas se livrar daquele peso e joga num hospital, ou joga num asilo, ou joga numa clínica? Com certeza. Para você ter uma ideia, existem casos extremos de que alguns familiares, por exemplo, deixam de dar medicação para o paciente para que ele entre em crise e possa ir para o hospital psiquiátrico. Gente, mas isso aí é um caso, infelizmente, de polícia, não? O Ministério Público tem atuado bem em relação a isso, na pessoa da doutora Isabel Porto, né, do Ministério, em relação à Procuradoria da Saúde, né, Promotoria da Saúde no Estado. Mas um diferencial que nós estamos percebendo lá em Iguatu, no CAPS 3, por exemplo, é de que nós exigimos, no acompanhamento que o paciente, 24 horas que o paciente fica no CAPS 3, a presença do familiar. Ou seja, o familiar passa a ser protagonista também na recuperação daquele paciente. Mesmo aquele familiar que é o que trabalha, quando você tem apenas uma família pequena, em que a única pessoa que poderia ficar, no caso, com esse paciente, ela tem que trabalhar. Como é que é feita, então? Existem os casos, né, particulares, como esse que você cita, por exemplo, que aí a gente tem que abrir uma exceção, mas nós fazemos, através do serviço social, a assistente social da unidade, visita essa família, vê realmente essa realidade familiar, se é possível ou não, se um amigo, um parente, um vizinho poderia acompanhar esse paciente, porque a ideia é justamente não transformar um CAPS num hospital psiquiátrico pequeno. Porque se você transforma esses acompanhamentos 24 horas em internações psiquiátricas, você não está fazendo muita coisa. Só está mudando de prédio. O que exatamente os pacientes fazem? De que forma vocês podem acompanhar essa evolução? Não sei se chega a uma cura, né, em determinados casos, mas há um controle do problema. O termo cura, ele é bastante amplo, né, porque se você, por exemplo, com um paciente que tem transtornos graves, né, pacientes, por exemplo, que têm esquizofrenia, se você consegue dar, por exemplo, na residência terapêutica de Iguatu, é importante porque eu sempre faço questão de falar da residência terapêutica de Iguatu porque ela está localizada na Praça da Matriz, vizinha a uma sorveteria, inclusive. Ou seja, o que é a cura? Curar no sentido de vai deixar de ser esquizofrênico? Não vai, porque não existe cura para isso. Agora, se uma pessoa passa a poder, por exemplo, ir comprar o pão na padaria, passa a ir para a igreja, a ter um lar e não um leito, ter uma cama e não um leito, melhor dizendo, ou seja, ter uma casa e não um hospital. Claro que essa inserção na sociedade aí é uma cura também. Nós poderíamos considerar dessa forma. Uhum. Vai ser dividido em temas, palestras, oficinas? Como é que vai ser Isso. O congresso que vamos realizar em Iguatu é uma iniciativa da Secretaria de Saúde do município de Iguatu, com o apoio do Ministério da Saúde, o Governo do Estado do Ceará, o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários e Secretarias de Saúde
municipais de saúde e da iniciativa privada, de alguns empresários da região. Então, nós vamos ter aí, principalmente, eu acho que a comissão organizadora, eu estou como presidente do Congresso, mas toda a comissão sempre teve como foco no Congresso privilegiar o espaço para os próprios CAPs, os profissionais dos CAPs de todo o Ceará poderem se apresentar. Ou seja, vamos ter momentos de, por exemplo, falar sobre a dependência química, que é o que, em relação à saúde mental, está mais em moda hoje, vamos dizer assim, né? A questão dos CAPs AD, CAPs álcool e outras drogas. Quem quiser conhecer toda a programação do Congresso, tem um site, tem um telefone para informações? É www.ccsmiguatu.com. CCSM, Congresso Cearense de Saúde Mental. Iguatu, tudo junto. .com, não tem BR. Não tem BR. E o telefone, para quem quiser fazer alguma inscrição, eu tenho um aqui, que é o da assessoria de imprensa, 0 operadora 88 3581 9233, 3581 9233, ou operadora 88 8815 4032. Secretário, muito obrigada. E lembrando que nós conversamos aqui com Ayrton Araújo, secretário adjunto de Saúde de Iguatu e presidente do primeiro Congresso Cearense de Saúde Mental, que vai acontecer de 4 a 7 de junho, agora, sim, então, em Iguatu. Semana que vem já, né? Isso. Mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Vamos rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com maquiagem, cabelo, música, tem muita coisa ainda no programa. Já, já.